Oi, gente linda do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. No Tá na Mesa de hoje nós vamos fazer uma receita que eu considero muito especial, que eu já vendi muito na minha vida, muito, já vendi muito. O que nós vamos fazer hoje, Bel? Pão caseiro, receita simples, econômica, para você fazer aí na sua casa. Se quiser vender também, faça para vender e simbora para os ingredientes. Para a receita deste pão caseiro, nós vamos utilizar cerca de 1,5 kg de farinha de trigo. Aqui eu tenho 1 kg e aqui mais meio quilo. Porque em se tratando de pão não dá para ter uma medida exata, só depois que termina, que a gente finaliza a massa, é que dá para saber quanto exatamente foi utilizado. Então aqui tem 1 kg e esse meio quilo para a gente ir adicionando até obter o ponto da massa. Vamos utilizar também 700 ml de água morna, 200 ml de óleo, aqui eu estou utilizando óleo de soja, mas utilize aí o óleo de sua preferência, e um ovo inteiro. Vamos utilizar também 10 gramas de fermento biológico seco, uma xícara de açúcar e uma colher de sopa de sal. Então bora lá fazer a receita, minha gente. Aqui 1 kg de farinha de trigo mãos devidamente higienizadas, tá? 1 kg de farinha de trigo sem fermento, farinha de trigo comum. Adiciono o fermento biológico seco, 10 gramas. Se aí na sua casa você for fazer com um fermento fresco, são 30 gramas, tá? Fermento seco 10 gramas, que é aquele sachê que vende no supermercado. Ou uma colher de sopa, dá 10 gramas também. E se você optar pelo fermento fresco, 30 gramas. Misturei, vou acrescentar o açúcar. Agora venho com o ovo, o óleo e agora a água. A água tá morna, gente, morna quase fria, tá? Pensa que essa água ela não pode estar quente, porque senão a gente vai matar o nosso fermento. Não coloquei o sal aqui junto com a farinha, o fermento, como eu coloquei o açúcar, porque o sal, ele é um antifúngico, né? Vamos lembrar que fermento é uma levedura, é um tipo de fungo. Se eu colocar o sal aqui, o que vai acontecer, Bel? O sal vai matar o nosso fermento. Mas agora que tá tudo incorporado já, aí eu venho com o sal. Agora não tem mais risco. Agora vamos começar a adicionar a farinha até dar o ponto. Aí chega aqui nesse ponto que a massa tá quase totalmente seca, mas você vai sentir que ela ainda precisa de muita farinha. Ela precisa ainda de farinha, mas não muita. A gente tem essa sensação por quê? Porque a mão tá cheia de massa. Então, o ideal é você tirar daqui, porque senão não passa nunca essa sensação de que a massa precisa de muito mais farinha. Agora, para poder sovar melhor, eu vou transferir a massa para a bancada e aí a gente tem mais liberdade para sovar. O treino de hoje tá pago, gente. Quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, e tá quentinho, tá quentinho, tá quentinho, tão gostosinho, 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 quero mais um, mais um. Xuxa, se você tá assistindo isso, minha mãe era uma das suas baixinhas, ela te ama. Baixinha ainda sou. Pronto, meu povo, a massa já tá pronta, ó, já tá fermentando, já tá começando a formar bolha. Ó, não gruda mais, já tá sequinha. E aí, aqui, um pouquinho de farinha no fundo, colocar a massa aqui, vamos deixar ela descansar por 1 hora, até ela dobrar de volume. Vamos cobrir com um pano ou com a tampa do próprio recipiente
Lembrando que se você quiser, você pode, no lugar da água, usar leite, tá bem? Ou leite e água. Isso, você pode metade, porque a receita original que me foi passada era um copo de leite e um copo de água, né? Um copo de 350 ml. Mas aí, com o passar do tempo, falei, não, vamos colocar água que vai dar certo. E dá certo. Então, nós vamos deixar a massa descansar, 40 minutos, 1 hora, e depois a gente volta para abrir a massa. Então, meu povo, voltamos 1 horinha depois, 1 hora e uns quebradinhos, uns 20 minutinhos depois, 1 hora e 20. E cá está a nossa massa. Isso é a coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda! Agora nós vamos tirar ela da vasilha, sovar um pouquinho, pouca coisa, tá? Ó, esse som é maravilhoso. Sovar um pouquinho, dividir, abrir a massa, formar os pães e aí vai voltar a crescer na segunda fermentação. Quatro pãezitos. Se você for fazer para vender, é importante que você tenha uma balança para pesar, para os seus clientes não se sentirem prejudicados. Para você dizer quantos gramas tem o seu pão. Isso aqui, gente, é o meu rolo de pão, que eu desisti das hastes porque quebrou. Agora a gente vem aqui, pega a ponta, dá uma enroladinha e vai levantando e puxando. E voilá! Umas beliscadinhas aqui. E vai pra forno. Já enrolei aqui os pães, estão bonitinhos. Essas formas pequenas, elas têm 29 por 13 e essa aqui 25 por 35. Isso. Aí a gente vai deixar crescer por mais 1 hora, até que dobrem de tamanho. Uma dica bem legal é que quando você fizer esses pães, qualquer coisa de panificação, e o tempo estiver frio, você pode, nesse momento aqui em que você já enrolou os pães, você pode acender o seu forno, deixar ele aceso por uns 15, 20 minutos, aí você desliga, tá? Não em temperatura alta, mas uns 180, 220 graus, e aí você coloca as formas, porque o forno está quentinho e vai ajudar no crescimento dos pães. Então vamos levar para crescer por mais 1 hora, 1 hora e 20, mais 1 hora tá bom. É porque passou os 20 minutos na primeira fermentação, mas não tem problema. Como é fermento seco, não dá nada de ruim, ó. E aí depois nós voltamos para mostrar como ficaram os pães e levá-los para assar. Bom, pessoas lindas deste canal, voltamos. Os nossos pães cresceram. Moto passando. Eu já disse pra Bel, são pessoas assíduas, sabe? Motoqueiros assíduos do nosso canal, então faz parte já dessa família, então é isso. Os pães cresceram, dobraram de tamanho, acho que até mais que dobraram, né? Se vocês quiserem, por exemplo, eu quero um pão que encha uma forma assim, então em vez de fazer 4 pães, façam 3, tá tudo certo. Quando eu vendia pães, isso faz um bom tempo, do jeito que eles estão aqui, eles iriam para o forno. Mas a gente vai fazer uma graça e eu vou dar uma dica para vocês. Vamos passar clara de ovo, que é para dar um arzinho, um corado melhor, mais bonitinho para eles. Só que aí tem um pulo do gato. Seguinte, as pessoas geralmente passam só a clara, né? Mas a gente quer mais cor nesse pão. Fiz aqui um café bem forte, sem açúcar, tá? Não adoça. Aqui tem uma clara de ovo. Pouquinho só, gente, de café. Não precisa ser muito, não. E aí, vem aqui e dá uma mexidela. Só pra isso aqui se fundir. Não, é mais que uma mexidela, tá querendo dissolver, não. Eu não queria bater assim, né? Esquece a mexidela. E aí a gente vem e passa aqui nos pães.
Os nossos pães já estão besuntados aqui com a clara e o café. Eu esqueci de falar, mas o café é frio, tá? Não é café quente não, porque senão vai cozinhar a clara. E as formas, elas foram untadas com margarina e polvilhadas com farinha. Participação especial da borboleta. É borboleta, gente, para alegrar a nossa vida. De uma cor linda, belíssima, preta e amarelo. É lindo demais. Deixa ela ali, tadinha. Diferentemente de bolo, que precisa ser recebido por um forno já aquecido, porque o fermento químico fica agindo ali na massa, o pão não, ele pode ser recebido por um forno frio, e aí conforme esse forno vai esquentando, o pão também vai aumentando de tamanho, porque ele continua crescendo, porque o fermento biológico é um ser vivo, então ele vai continuar crescendo. Por isso meu forno está desligado, eu vou acender ele agora. E aí levo para o forno 220 graus, diferente de bolo que vai a 180, o pão vai a 220 e aí a gente espera. Quando estiver dourado, é hora de tirar do forno. Pessoas lindas deste canal, voltamos com os nossos pães. Os pães ficaram 40 minutos no forno a 220 graus. E aí eu tirei do forno e coloquei eles numa grade, para que eles pudessem ir esfriando sem ficar suando dentro da forma. Mas se você não tiver como fazer isso, não tem problema, é só esperar esfriar normalmente. Vou tirar esse aqui para vocês verem como ficou. A cor, que linda, que é a clara junto com o café, dessa coloração tão bonita. Hora difícil do dia, momento dificílimo do dia em que a gente precisa provar o que foi feito. Você não quer não, né, Bel? Quero. Você quer, Bel? Achei que você não gostava de pão. Eu gosto de pão. Eu não tô comendo pão. Eu nunca conheci alguém que falasse assim, eu não gosto de pão. Às vezes a pessoa pode dizer assim, eu não sou muito chegada a pão. Eu não faço muita questão de pão, mas como. Pão é um alimento universal, tá na mesa de todo mundo. Seja o pão francês, o pão de leite, que outro pão? Pão sovado, pão italiano, doce. Pão doce e por aí vai. Pão caseiro, mas tá em todas as mesas. Olha aí, fofinho. Faça aí na sua casa, tá bem? Faça, reproduza, compartilhe essa receita com muita gente. Vocês viram uma receita econômica, dá pra fazer hoje sem desculpas. Faça aí, depois manda pra gente uma foto no e-mail que vai ficar no box de informações. Você pode mandar pra gente uma foto das receitas que você vê aqui no canal e reproduz na sua casa. Bel, você quer o seu com manteiga, sem manteiga? Com manteiga. Com manteiga, com manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Ó, meu Deus, a manteiga vai chorar. Não, ela vai chorar. Não vai derreter, ela vai chorar aqui. Olha, se isso aí do outro lado não tá enchendo a sua... Olha lá, a Bel vai me atacar aqui. Se isso aí do outro lado não tá enchendo a sua boca d'água, meu querido, minha querida, não sei mais o que fazer. Ó, Bel. Obrigada. Bom? Muito bom. Só repassando uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. A colher de sopa de sal utilizada tem que ser uma colher de sopa de sal rasa, tá? Não é uma colher cheia não, porque senão você não vai comer pão, você vai tomar um copo de água do mar, porque vai ficar salgado. Então uma colher rasa. Pra ficar melhor, falta só uma xícara de café. Passei na sua casa, bem? Depois volta pra contar. Comenta. Se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever neste canal. Ativar o sininho para receber todas as notificações. Pão caseiro, o que vier mais pela frente. Curta esse vídeo. Comente, compartilhe com todo mundo que você conhece. E aí eu não sei se você reparou, lá no começo do vídeo, quando eu tava fazendo a massa do pão, aquele recipiente lindo, bonito, amarelo, essa cor linda. Isso aqui é lindo demais, né? Isso aqui é um recebido pago da minha fornecedora e amiga revendedora Tupperware, a Cíntia e a Késia.
E aí vai ficar também no box de informação o contato delas. Entre em contato com elas, encomenda lá a sua Tupperware, porque isso aí dura uma vida toda. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você reproduza essa receita aí na sua casa. Esse foi o Tá Na Mesa de hoje e a gente se vê na próxima semana. Tá bem? Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. E aí a gente volta pro nosso pão. Quer mais um pedacinho? Vou pensar no seu caso.